Vamos agora ter uma visão geral do Lean Manufacturing, certo? Manufatura enxuta ou sistema Toyota de produção. O Lean Manufacturing, traduzido como manufatura enxuta e também chamado de sistema Toyota de produção, é uma filosofia de gestão focada na redução dos 7 tipos de desperdícios. Esses 7 desperdícios eles foram identificados e categorizados por Taishi Ohno, um engenheiro de produção que iniciou sua carreira no setor automotivo em 43 e é considerado o pai do TPS, ou seja, ele trabalhava na Toyota. Na década de 90 foi incorporado o 8º desperdício, que é a criatividade. A gente vai estudar em detalhes cada desperdício desses. Vamos lá, primeiro desperdício, superprodução. Eu não vou detalhar agora, eu vou falar os 8, depois a gente detalha cada um, ok? Superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, estoques, movimentos desnecessários, defeitos e criatividade. A gente tem aqui um iceberg que a gente chama de desperdícios do Lean. Muitas vezes esses desperdícios eles estão bem visíveis na empresa. Rapidamente você identifica, mas existe aqueles desperdícios que são ocultos, que é tipicamente representado por um iceberg. Esses desperdícios que são ocultos, eles têm que ser investigados, eles têm que ser monitorados, têm que ser analisados. Você utiliza algumas ferramentas do sistema Toyota de produção para identificar esse desperdício. A gente vai estudar cada um deles. Superprodução. O que é superprodução? É produzir mais do que o necessário, ou produzir mais rápido do que o necessário. Vamos entender. Produzir para estoque não é uma boa estratégia. Porque tudo que você produz, você primeiro teve que adquirir a matéria-prima. Então você já está devendo ao seu fornecedor, o fornecedor de matéria-prima. Financeiramente falando, como é que você paga essa matéria-prima? Você paga essa matéria-prima vendendo o seu produto final acabado. Você ainda vai passar um período de tempo para receber o pagamento, porque muitas vezes o cliente não paga de imediato, principalmente se for um bem durável, um bem de alto valor agregado. Às vezes o cliente passa anos para pagar. E você precisa se capitalizar para pagar o seu fornecedor de matéria-prima. Agora imagine a seguinte situação: você produziu e deixou parado em estoque. Você não vendeu o seu produto. Significa que você vai ter que pagar o seu fornecedor sem ter recebido do seu cliente. O que significa isso? Você vai se descapitalizar. A empresa provavelmente ela vai lançar mão do seu capital de giro. E diga-se de passagem, tem que ter um capital de giro muito alto para pagar fornecedor. Provavelmente ela vai se endividar. Ela vai pedir dinheiro emprestado ou vai abrir mão também de parte das ações, se for uma empresa sociedade anônima. Ela vai vender ações para captar dinheiro no mercado para pagar fornecedor. Isso não é bom. Por que chegou nesse ponto? Por causa de uma estratégia errada de produzir além do que precisava. A gente tem vários exemplos de empresas com altos estoques e ali é o que a gente chama de capital imobilizado. O dinheiro está parado. A mercadoria ela não se transformou em receita. Ela está parada no estoque esperando o comprador. Isso é um grande desperdício categorizado pelo sistema Toyota de produção. Ou também produzir mais rápido do que o necessário. Vamos dar um exemplo do que é produzir mais rápido do que o necessário. Imagine que você receba uma encomenda na sua empresa e o cliente precisa daquela encomenda para daqui a um mês. Você está com as máquinas à disposição, você está com o pessoal à disposição, você vai e produz. Você produziu antes do que o cliente precisa. Por que você produziu antes? Ele vai lhe pagar antes? Evidentemente que não. Ele vai lhe pagar no período que ele fez a encomenda, ou seja, daqui a um mês. Significa que você também vai ter que pagar os seus fornecedores
antes de receber do cliente. Ou seja, produzir além ou produzir antes é um desperdício. Quais são as causas desse desperdício? A gente pode enumerar várias, mas só exemplificando aqui o nosso estudo. Algumas causas mais comuns são incentivos e metas por volumes. Algumas empresas querem bater metas de produção e acham que produzir grandes volumes sem encomenda é bater meta, só que o pessoal da área financeira sabe que isso não é bom, porque também está comprometendo o capital da empresa. Aumento da capacidade do equipamento. Muitas vezes você compra uma máquina a mais e aí você disponibiliza aquele equipamento na linha, e para dar uso ao equipamento que você comprou, você vai e produz, ou seja, você produziu sem encomenda. Desequilíbrio na linha de produção. Muitas vezes você tem gargalos na linha, onde máquinas com velocidades maiores do que as outras acumulam produtos, no que a gente chama de estoques intermediários. Planejamento de produção deficiente. Muitas vezes o setor de planejamento e controle da produção, chamado PCP, aloca pedidos para produção considerando que o cliente vai solicitar, baseado em históricos de anos anteriores. Aí tem qualquer situação que foge da gestão da empresa e aquele estoque fica parado. E também práticas contábeis de custos que incentivam o aumento de estoques, que algumas empresas utilizam isso aí. Ela considera estoque como recurso financeiro, e na verdade não é. Então a superprodução é um desperdício do sistema Toyota de produção, ok? Tempo de espera também é outro desperdício. Exemplos de tempo de espera: ociosidade humana, um operador parado esperando chegar alguma peça para continuar sua produção. Isso é típico tempo de espera, uma parada ociosa. Ou a máquina seguinte ao processo ela quebra, por exemplo. Então você interrompe o seu ciclo de produção porque a máquina seguinte está parada. Isso também é chamado ociosidade de equipamentos. Então, quebra de máquinas e equipamentos resulta também em tempo de espera. Tem aí a figura de uma pessoa esperando a condução. Quando qualquer equipamento de transporte dentro da empresa quebra, uma empilhadeira, por exemplo, então ela vai gerar um tempo de espera. Por exemplo, se aquela empilhadeira está transportando matéria-prima para um setor, para uma máquina, e ela vem a quebrar, vai gerar um tempo de espera naquele equipamento. Quais são as causas principais para tempo de espera? Processos ou linhas desbalanceadas. Você tem máquinas que produzem mais rápidas do que outras, então ela conclui o pedido dela e fica esperando que a próxima continue a produção. Então, uma das características do sistema Toyota de produção é a produção puxada, para que isso não aconteça, tá certo? Força de trabalho inflexível, ou seja, grupos de trabalhos menores ou maiores do que a capacidade ou do que a necessidade de produção. Superdimensionamento da equipe. Algumas empresas não fazem o dimensionamento correto das suas equipes e geram pessoas ociosas na área. Não agendamento de máquinas para a produção. Muitas vezes as máquinas elas precisam de preparo para entrar em produção, o que a gente chama de setup. E muitas vezes essas máquinas não são preparadas no momento correto, e na hora que você vai precisar da máquina, ela vai precisar de algum ajuste, que a gente chama de setup. Tempo de setup longo, por exemplo, uma máquina que trabalha com vários tipos de materiais. A cada troca de material, você tem que trocar ferramentas da máquina. Isso é chamado tempo de setup. Isso gera tempo de espera. Outra causa para tempo de espera: falta de material ou atraso. Imagine que você dependa do fornecedor e seu estoque de matéria-prima está sendo reduzido, está diminuindo. E aí aquele fornecedor não entregou, não repôs a matéria-prima a tempo. Não cumpriu o prazo de reposição. Significa o quê? Que você vai ficar com sua linha de produção parada
esperando o fornecedor lhe entregar. Por isso que é tão importante uma programação adequada da reposição de estoques. Outro problema de desperdício muito sério dentro de uma empresa é a questão do transporte. Esse transporte ele pode ser configurado de várias formas. Tem aí a figura de uma empilhadeira. Uma empilhadeira é um equipamento que a gente configura como transporte. Por incrível que pareça, a empilhadeira pode parar uma linha de produção. A gente sabe que empresa nenhuma tem recursos ilimitados. Então, se você não tiver um plano de manutenção, um plano de reposição de equipamentos adequado, e uma ou várias empilhadeiras venham a quebrar, você vai gerar uma parada na linha por problema de transporte. Ou transporte desnecessário de ferramentas ou equipamentos. Imagine que você tenha pontos rolantes dentro da empresa e uma ou mais pontos rolantes dessas venham a quebrar. Você vai ter uma falta de deslocamento de peças, de equipamentos, de subconjuntos parados por conta de transporte. Quais são as causas principais? A gente pode elencar algumas causas principais para o problema de transporte. Planejamento da rota do produto ineficiente. Muitas vezes as empresas vão crescendo de forma desordenada. E aí você cria um deslocamento a mais de matérias-primas e de equipamentos dentro da empresa. Fornecedores distantes da produção. Tem empresas que elas têm dimensões bastante avantajadas, áreas, de construção grandes. E aí o almoxarifado é longe da produção e há uma demora para a chegada daquela matéria-prima. Fluxo complexo dos materiais. Às vezes as empresas vão crescendo e o layout fica desordenado. Layout dos equipamentos ou das células feito de forma desordenada ou mal projetado. E local de trabalho desorganizado. Esses são as principais causas de problemas que a gente encontra no sistema Toyota de produção categorizado como transporte. Vamos dar continuidade agora ao problema de excesso de processamento. Dando continuidade aos desperdícios do sistema Toyota de produção, nós vamos ver agora o excesso de processamento. O que é excesso de processamento? Processo que não agrega valor realizado pelo homem. Processo que não agrega valor realizado pela máquina. Tudo aquilo que o cliente não está disposto a pagar, ele considera como desperdício, como atividades que não agregam valor. Imagine um processo que tenha excesso de burocracia. Por exemplo, um pedido entra numa empresa, ele passa por vários setores até ser processado, até chegar no planejamento e controle da produção, para depois ser liberado para a produção, para depois ser solicitado as matérias-primas, as peças no almoxarifado. Depois alguém vai buscar esse material no almoxarifado, chega no almoxarifado, tem muita gente sendo atendida, tem poucos funcionários atendendo, então há uma demora no atendimento. Depois esse material é transportado do almoxarifado para a produção, chega na produção, não tem área designada para armazenar essas peças, elas ficam paradas ou espalhadas pela produção. Na hora que você vai começar a produzir, elas estão desorganizadas. Por que eu fiz esse relato, gente? Eu fiz um relato de algo que realmente acontece, tá? Isso acontece em muitas empresas e isso gera desperdício. Por quê? Por excesso de processamento, excesso de burocracia. Se a gente fosse fazer uma comparação com a empresa do setor administrativo, uma financeira, um banco ou uma repartição pública, a gente poderia chamar o excesso de processamento de burocracia. Imagine um documento que tenha que transitar em vários setores até ele ser assinado por alguém de nível mais alto dentro da hierarquia para que alguma ação fosse tomada. Isso é típico excesso de processamento. Quais são as maiores causas de excesso de processamento? Falta de objetividade nas especificações do cliente. Mais tarde a gente vai entender que você consegue fazer esse mapeamento através de uma ferramenta chamada CIPOC. Mudanças frequentes na engenharia do produto. Qualidade excessiva, ou seja,
aquela peça ela já atende à especificação do cliente e a empresa ela continua aprimorando sem necessidade. Se lembre que a peça ela não pode sair com defeito, mas ela tem que sair dentro da especificação que o cliente exige, nem mais nem menos. Se ela sair além do que o cliente precisa, você está tendo um desperdício, tá certo? Análise inadequada de valor e instruções de trabalho mal elaboradas, ou seja, toda empresa ela tem um processo. O processo produtivo é a sequência de como as atividades devem ser realizadas. Se esses processos não são bem definidos, você vai ter um desperdício, ok? Um outro problema muito sério e muito comum é a questão de estoques. Estoques excessivos de produto final ou estoque excessivo de matérias-primas e insumo. Quando você tem um estoque excessivo, você tem uma parada de produtos, seja no estoque de matérias-primas ou seja no depósito de produto final acabado. O que é que resulta isso? Resulta produtos parados. Quais são as causas principais? Produção excessiva, ou seja, você produziu e ficou parado, não almoxarifado, sem um cliente comprar. Desequilíbrio nas linhas de produção. Grande tamanho dos lotes, ou seja, o setor de planejamento e controle da produção definiu para que a produção produzisse lotes superiores ao que o cliente solicitou. Alto tempo entre o pedido e entrega do produto, que é chamado lead time, que é o tempo entre a entrega do pedido e a saída do produto final acabado. Alta taxa de retrabalho, quando você tem um produto que ele tem algum problema na linha, você tem que retrabalhar aquele produto, isso gera estoque. E falta de requisição de materiais e padrões de compras. Muitas vezes o comprador não sabe exatamente o que tem que comprar, o que tem que adquirir, e chega peças fora de especificações e que vão ter que ficar paradas, ok? Outro desperdício do sistema Toyota de produção são movimentos desnecessários. Tanto movimentos desnecessários dos trabalhadores, como movimentos desnecessários de máquinas e equipamentos. Imagine um layout da empresa ruim, uma empresa que foi crescendo de forma desordenada, foi sendo colocado máquinas junto de outras que não estavam no projeto original. Então vai ficando cada vez mais complicado o movimento dentro dessa empresa. E isso resulta em perda de tempo. Resulta em desperdício. É um dos desperdícios do sistema Toyota de produção. Eu posso citar como exemplo algumas empresas que eu trabalhei que tinham esteiras transportadoras de peças e que com o crescimento da empresa foram tendo que ser feitos pontes em cima das esteiras transportadoras, porque não dava para passar por baixo, porque as esteiras eram baixas, e foram sendo construídas pontes. Chegou o ponto que ficou intransitável a circulação dentro da empresa. A gente teve que refazer o projeto para eliminar grande parte dessas pontes, além do desgaste humano, né, de você estar subindo e descendo pontes, escadarias, né? Estoques ou células de trabalho desorganizados. Muitas vezes as empresas elas não têm um projeto original correto, ou entra uma nova linha de produção e ela fica tipo encaixada entre outras linhas que já existem. Imagina a ampliação do negócio. Instruções de trabalho não padronizadas ou não compreendidas geram movimentos desnecessários. E fluxo de materiais no processo não muito claro. Esses movimentos desnecessários é um dos grandes desperdícios do sistema Toyota de produção. Quando você começa a adotar a metodologia, a filosofia Lean Six Sigma, você tem que fazer esses levantamentos. Uma das ferramentas que a gente vai ver posteriormente que ajuda a esse levantamento é o Value Stream Map, o VSM, que é o mapa do fluxo de valor, que a gente vai ver mais para frente. Outro desperdício sério do sistema Toyota de produção se chama defeitos. Os defeitos é um dos grandes danos para o sistema Toyota de produção. Olha só, processamento da produção de produtos defeituosos vai gerar o que? Retrabalho. Então nunca é conveniente que uma máquina trabalhe com algum defeito, porque ela vai replicar para o produto
o problema que ela está tendo. Vai haver variabilidade daquele processo. Outro tipo de defeito, processamento devido ao retrabalho de produtos defeituosos. Muitas vezes você faz uma montagem e na hora do teste aquela peça não é aprovada. Então você vai ter que desmontar e refazer. Materiais utilizados na ocorrência de produtos defeituosos e retrabalhos. Imagine que o cliente ele não está disposto a pagar por aquela peça que foi colocada pela segunda vez num dispositivo que estava sendo montado e que teve um problema. Aquele produto quebrado, danificado, vai ter que ser trocado e o cliente não está disposto a pagar por isso. É o que a gente chama de atividade que não agrega valor. Paradas de máquinas e equipamentos gerando produtos defeituosos. É por isso mesmo, por esse fator, que o sistema Toyota de produção preza tanto por máquinas em excelentes condições de trabalho e de funcionamento, para não replicar para o produto acabado os problemas de variações que ela possa ter. Quais são as causas desse desperdício chamado defeitos? Falta de objetividade na especificação do cliente com relação ao produto, processos incapazes, falta de controle de processo, incapacitação de pessoas ou pessoas não qualificadas. É um fator primordial o treinamento e a capacitação das equipes. Setorização ou departamentalização ao invés de qualidade total, ou seja, o programa de qualidade total ele tem que ser adotado em toda a empresa e não em departamentos específicos. Tem que ser uma cultura totalmente generalizada dentro da empresa. Fornecedores desqualificados. Eu mesmo já passei por várias situações durante meus 30 anos de indústria que eu trabalhei, de fornecedores que não tinham qualificação adequada para fornecer determinada matéria-prima e ao colocar aquela matéria-prima em uso na produção, vinha a dar problema no produto. E aí teria que ser retirado, teria que ser trocado. Isso gera retrabalho. E a ausência de programação de manutenção preventiva. Uma manutenção bem executada, não só a corretiva, porque a corretiva é o que a gente chama de apagar incêndio, é uma manutenção que não é aceitável nem desejável. Você tem que trabalhar no mínimo com um programa de manutenção preventiva. Existem até outros programas mais avançados, como preditiva, ou manutenção baseada na qualidade, na confiabilidade, mas não é o foco no momento, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas no mínimo um programa de manutenção preventiva. E por último, nós temos os desperdícios causados por criatividade. Esse desperdício, quando o Taishi Ono elencou, levantou os 7 desperdícios, ele não tinha, mas com o passar do tempo ele foi incorporado. É o que? É aquela perda, aquele desperdício provocado por pessoas. Tem 2 fatores, ou a pessoa não tem a qualificação adequada para desempenhar a função, ou a pessoa tem qualificações além do que é exigido, além do que é necessário, então ela se sente subutilizada, desestimulada, isso gera um desperdício. Você vai ter uma pessoa ali com uma capacidade maior do que você precisa, desempenhando funções aquém, ou o contrário. Vou dar um exemplo prático, gente. Imagine que uma empresa ela admita um estagiário. E aí o chefe desse estagiário sai de férias. Eu já vi isso acontecendo em muitas empresas, coloca o estagiário no lugar do chefe, do gerente. Aquele estagiário ele ainda não tem a experiência adequada para desempenhar aquela função. Você está tendo o quê? Uma cobrança excessiva além do que deveria. Você está utilizando aquela mão de obra além da capacidade dela. E isso é um desperdício, porque ela não vai conseguir dar o rendimento que a empresa necessita. Ou o contrário, um funcionário com uma grande experiência ser contratado muitas vezes por uma necessidade financeira, a pessoa se submete, ela é contratada numa função muito abaixo da capacidade e com pouco tempo ela fica desestimulada e começa a gerar desperdício. Esses foram os 8 desperdícios do sistema Toyota de produção Esses foram os 8 desperdícios do sistema Toyota de produção. A gente vai ver no próximo slide um resumo, uma imagem que resume
o sistema Toyota de produção? Olha só. Em primeiro lugar, foco no cliente. O sistema Toyota de produção é todo baseado naquilo que o cliente exige. O cliente é o ser mais importante do negócio. Durante muito tempo, as empresas focaram nelas próprias como sendo a entidade mais importante. Não, a entidade mais importante é o cliente. Qual o objetivo do sistema Toyota de produção? Alta qualidade, baixo custo e menor lead time. Quais são os dois grandes pilares do sistema Toyota de produção? O just in time, que é um termo que representa que você deve entregar o produto ou a matéria-prima certa, na quantidade exata, no local correto e no momento que precisa, nem antes nem depois. O tact time, ou seja, reduzir os tempos de processos. Um sistema puxado, ou seja, o cliente é que puxa a produção, ele é que dá o ritmo da produção, e não você produz para estoque. O contrário do sistema puxado é sistema empurrado. A diferença é que o sistema empurrado você produz para estoque, o sistema puxado você produz conforme o ritmo que o cliente necessita. Fluxo contínuo, qualquer interrupção no fluxo gera parada, gera desperdício. SMED. SMED é uma sigla, é um anagrama para troca rápida de ferramental. A outra coluna você tem o JIDOCA. O que é JIDOCA? É a capacidade que o operador tem de parar o equipamento caso algum problema venha a ser detectado. Significa parar e registrar anomalias, superar o trabalho humano do trabalho das máquinas e criação de dispositivos POCAIOQ, que a gente vai ver no decorrer do curso, que são dispositivos à prova de falhas, à prova de erros. Na base do sistema Toyota de produção você tem o Heijunka, você tem o trabalho padronizado e você tem o Kaizen. Tudo isso gerando estabilidade através do 5S e do TPM. Agora nós faremos um exercício prático sobre sistema Toyota de produção. Vamos pegar papel, caneta e vamos executar esse exercício, ok?